Estamos mais uma vez aqui, junto com vocês, para louvar e bendizer o nome do Senhor. Vamos orar nessa tarde, para que Deus nos abençoe, para que Deus esteja conosco nessa tarde. Senhor, meu Deus, venho nessa tarde, Senhor, pedir a Tua presença, Senhor, para que Tu esteja presente aqui entre nós, para que todo o mal que tente, ao menos chegar perto de nós essa tarde, que se afaste em nome de Jesus, para que nesse momento o Senhor coloque Seus anjos aqui na rádio, e que Ele esteja junto na transmissão desse momento com Deus, desse momento com Jesus, que se afaste todo o mal. A Tua palavra diz, Senhor, que onde tem luz não tem trevas, que a partir desse momento só tem a luz, e que se afaste essas trevas desse local. Glórias a Deus. Estamos aqui reunidos, Senhor, para bendizer o Teu nome, para glorificar o Teu nome, para bendizer a Tua palavra. Glórias a Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glórias a Deus. Essa tarde, estamos aqui reunidos para... Glórias a Deus. Deu certo. Para soltar o fogo. Acho que não. Põe, pega lá, eu navegarei. Fala. Eu navegarei. Glórias a Deus. Glórias a Deus. A palavra de hoje, ela está em João 6, versículo 22 em diante. Glórias a Deus. Começa assim, versículo 22. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais que um barquinho, e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Voltando ao retrospecto dessa situação, dessa pregação, de contextualização, aquele dia anterior, Jesus estava reunido com seus discípulos lá naquela montanha, aonde faltou-se, tinha pouco pão e pouco peixe. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Tinha-se pouco peixe e pouco pão. Glórias a Deus. Tem que botar ali outra caixinha. Mas está tranquilo. Está tranquilo. Glórias a Deus. Isso aqui, ó. Glórias a Deus. Agora sim. Então, voltando ao retrospecto, aquele dia anterior, Jesus Cristo estava ali, servindo, falando a palavra, e faltou o peixe, faltou o pão, e Ele fez um milagre. Glórias a Deus, para que naquele momento havesse pão e peixe para todos. Glórias a Deus. E aquela multidão faminta se alimentou. Naquela época, irmão Edilson, havia falta de alimento. Glórias a Deus. E aquele alimento alimentou aquela população. No dia seguinte, a população foi procurar os discípulos de Jesus, eles já não estavam mais ali. Lembrando que naquela noite foi a noite no qual os discípulos embarcaram e atravessaram para Cafarnaum, do outro lado do mar. E aquela noite houve uma grande tempestade. E eles, com medo de naufragar, clamou ao Senhor. E o Senhor caminhou sobre as águas. Glórias a Deus.
Glórias a Deus. E no dia de manhã começa essa história. No 23, contudo os outros barquinhos que tinham chegado a Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava mais ali, nem os seus discípulos entraram e eles também nos barcos, e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Então eles viram que Jesus não estava ali, glórias a Deus. Glórias ao Pai. Glórias a Deus. Oi. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Ele viu que Jesus não estava mais ali e atravessaram para o outro lado em busca de Jesus. No 25, desculpa. E achando do outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? E Jesus respondeu: glórias a Deus. Na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comiste o pão que vos saciaste. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus e o selou. Glórias a Deus. Só quando a palavra diz aqui que não procurai o pão, esse pão que eu tinha dado um dia antes, glórias a Deus, procurai o pão da vida, que é Jesus Cristo. Aquelas pessoas interesseiras estavam procurando o pão, esse pão que não é o pão da vida, mas sim o pão que se come, o pão que se alimenta. E sabendo disso, Jesus, olhando os seus corações, falou a eles: não procurai esse pão que ele perece, mas comendo o pão que levará a vida eterna. A população indignada continuou a perguntar: disseram: pois que faremos para executarmos as obras de Deus? E Jesus respondeu e disse: a obra de Deus é esta: creias naquele e ele quem enviou. A obra de Deus é acreditar em Jesus, é crer em Jesus. No exato momento que você crê no Filho, você vai chegar até o Pai. Não tem como você chegar ao Pai a não ser pelo Filho. Não tem como fazer a obra de Deus que não seja firmada nas palavras de Jesus Cristo, que não seja firmada, glórias a Deus, em seu nome, porque somente em seu nome fazerás a obra. Se não for feita, firmada na palavra de Jesus, essa obra é falsa ou essa obra é nula. Glórias a Deus. A multidão ainda desejosa de querer pão, desejosa de querer, interesseira naquele assunto, ainda pergunta a Jesus. Disseram-lhe, pois: que sinal, pois, fazes tu, para que vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes de comer o pão do céu. Ainda sedentos de pão, esse pão que aí corrompe, esse pão que ele dilui, esse pão que pudesse, que só serve para se alimentar a carne, perguntaram: que sinal você faz? Querendo que Jesus fizesse outro milagre do pão. Glórias a Deus. E aí, Jesus, que veio ali trazer a palavra, que alimentou aquela multidão, irmão Edilson, não para encher a barriga, mas para encher o espírito, disse a essa multidão: na verdade vos digo que Moisés não deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Glórias a Deus. E ainda naquele mistério, glórias a Deus, aquela multidão perguntava: que pão? Eu quero maná. Naquele deserto eles tiveram maná,
mas murmuraram. Estou cansado de mandar. Eu quero carne. Veio a codornice. Continuaram a murmurar. Estou com sede. Como eu preguei esse tempo atrás aqui, rachou-se a rocha e veio a água. Continuaram a murmurar. E aí fizeram uma estátua do bezerro de ouro. E Deus, na sua justiça divina, quebrou aquelas pessoas que continuavam a murmurar, e aí corrompeu aquela nação, a qual não conheceu Canaã pela sua murmuração. Glórias a Deus. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. A quem crê em mim nunca terá sede. Glórias a Deus, que lindo. Eu sou o pão da vida. Quem crê em mim nunca terá fome. Quem crê em mim nunca terá sede. Está angustiado, está com o coração quebrantado, não sabe o que fazer, não tem noção do que fazer, perdeu o chão. Procure o pão da vida, procure Jesus Cristo. Ele te matará a tua sede e a tua fome da tua alma. Glórias a Deus. A população, aquela multidão, ainda indignada, continuava a perguntar. Disseram depois: Senhor, me dá-nos sempre deste pão. E Jesus disse, no 36, mas já vos disse que também vos viste, contudo não credes? Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma sarei fora, porque desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Glórias a Deus. Jesus, ele viveu como nós aqui na terra, teve a carne, teve o sofrimento, teve o desejo no seu coração. Glórias a Deus. Mas ele negou a carne, ele negou os sentimentos, porque ele conhecia o amor do Pai. Glórias a Deus. E fazendo a vontade do Pai, venho fazer com vocês esse exercício de fé. Faça a vontade do Pai, não faça a vontade do homem. Faça a vontade do Espírito, não faça a vontade da carne. Renuncie ao pecado e aceite a Jesus na tua vida, porque somente se afastando do pecado você terá Deus na vida. Glórias a Deus. O Senhor é Pai, meu Deus. E naquela tarde ele continuava a falar: e a vontade do Pai que me enviou está de nenhum de todos aqueles que deu se perca, mas o que ressuscite no último dia. Glórias a Deus. Se você tem um fôlego de vida nessa tarde, é porque Deus quer. Deus te quer. Deus não quer te perder. E Ele dá até o último segundo de vida para você se arrepender e ressuscitar. Glórias a Deus. Para que ressuscite no último dia. Até quando você vai recusar a presença do Espírito Santo? Ah, mas eu não recuso a presença da vida do Espírito Santo. Mas o Espírito não habita em tempo sujo. Vamos lavar nessa tarde. Vamos nos limpar, para que sim, o Espírito habita em nós, e que através do Espírito Deus nos tenha, porque você não foi escolher Deus, mas Deus te escolheu. Não foi você que aceitou a Jesus, mas Jesus que te aceita. Você tem somente aceitar realmente o Pai. Ele já quer você para Ele. Glória a Deus. Ele já quer você do seu lado, para que você tenha um presente, que é esse pão da vida que nós estamos falando nessa tarde. Glórias a Deus. Portanto, a vontade daquele que me enviou é esta: todo aquele que é meu filho e crê nele
vida eterna e ressuscite no último dia. Tenha vida eterna e ressuscite no último dia. Mas mesmo assim, glórias a Deus, aquela população ainda continua reclamando, continua a murmurar, glórias a Deus. Murmuraram, pois, deles os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desce do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Como, pois, disse eu, desci do céu? Aquela hora começou a murmuração. Você não tem que murmurar. Já prestou atenção como você murmura, as coisas pioram, glórias a Deus? Quando você murmura, tudo dá errado. Quando você murmura, tudo sai do teu planejamento. Mas quando você bendiz, quando você dá glórias a Deus, quando você aceita Jesus no coração, como tudo dá certo na sua vida. Porque os teus projetos não vão para frente. Não é culpa do Senhor Jeová, é culpa de alguma outra coisa. Analise o que você está pedindo a Deus. Analise, porque Deus é justo. O que você pede a Deus é justo perante todos, perante a palavra do Senhor. Se for justo perante a palavra do Senhor e você estiver limpo, com o Espírito Santo habitando em você, não tem como não ser atendido. Irmão Edilson, nós vivemos pela graça, mas essa graça tem um custo. Por quê? É uma renúncia, uma limpeza, arrumar, um consertar de você perante a Jesus. Isso que te mantém dentro das promessas. O problema não é Deus, Jesus, atender a sua promessa. O problema é você ter por merecer a promessa em sua vida, glórias a Deus. Porque o Espírito Santo não habita em templo sujo. Retorna a falar. Vamos limpar o templo essa tarde, glórias a Deus. Jesus, vendo aquela murmuração, respondeu: pois Jesus disse-lhes: não murmure entre vós. Repito, não murmure entre vós. Ninguém pode vir a mim, seu Pai, que me enviou, não trouxer. Eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e verão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse o Pai, não ser aquele que é Deus, e este tem visto ao Pai. Novamente, Jesus falou: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Você quer ter a vida eterna essa tarde? Você quer receber Jesus em sua casa? Você quer receber Jesus no teu trabalho? Você quer receber Jesus lá na tua escola? Então fale: eu creio em Jesus Cristo, aquele que morreu por mim na cruz, aquele que morreu por mim e ressuscitou no terceiro dia, que em nome dele, a partir de agora, eu creio e vou ser um seguidor desse Jesus, esse Jesus que morreu na cruz. A palavra diz: pegue a sua cruz e me siga. Glórias a Deus. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Que lindo, né, irmão? Jesus é o pão que desceu do céu. Coma dessa palavra para que você não morra. Coma da palavra de Jesus. Absorva as suas palavras. Enche a tua alma, o teu espírito da palavra de Jesus. Remoa, coma, recoma. Entendeu?
dia e noite, medite na palavra de Jesus, para que não morra. Pergunta a você, rádio ouvinte, quanto tempo tem que você leu a Bíblia? Imagina você almoçou, você tomou café, você merendou, mas você leu a Bíblia hoje, meditou, você está matando a tua alma, você está se matando espiritualmente. O pecado leva à morte. Se você não comer dessa palavra, você vai chegar à morte pelo pecado. A palavra edifica, a palavra te sustenta. Essa palavra, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. O pão que eu der à minha carne, e que dele darei pela vida do mundo. Glórias a Deus. Aquela multidão, ainda murmurando, perguntou: pois os judeus entre vós dizendo, como podes dar a este sua carne para comer? Eles acreditavam, irmão Edilson, que era carne, aquela carne vendida no açougue. Essa carne que está aqui, debaixo dessa pele. Quem comer dessa carne não morrerá mais. Glórias a Deus. Jesus, na sua bondade, na sua benignidade e na sua majestade, respondeu: na verdade vos digo, se não comeres da carne do Filho do Homem e não beberes do seu sangue, não terei em vós mesmo. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna. Eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida e meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive e quem me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim quem em mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, e não é o caso de vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer deste pão viverá para sempre. Glórias a Deus. E ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Glórias a Deus. Jesus foi enfático. A palavra é enfático. Ele foi firme. Glórias a Deus. Ele foi pulso firme, aonde ele deixou bem claro que só vai ao Pai quem comer e beber, comer da sua carne e beber do seu sangue. Glórias a Deus. Fico aqui a pensar, ó meu Deus, como Jesus foi bom naquela tarde. Glórias a Deus. Como Jesus foi magnífico, meu Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Jesus Cristo. Quero aqui dar boa tarde para Edilane Souza, que está lá no Facebook. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus te prospere. Que Deus te dê vitória nessa tarde. Glórias a Deus. Que tudo o que lançaram contra ti está quebrado, amarrado e queimado em nome de Jesus. Inveja, oração contrária, tudo que desejaram mal na tua vida, que neste momento saia em nome de Jesus. Glórias a Deus. Quero agradecer também aqui o irmão Wesley. Wesley, seja bem-vindo, você e a família. Que Deus abençoe você nessa tarde, abençoe a toda a tua família e coloque bênçãos agora lá na tua casa. Que coloca a bênção de nosso Senhor Jesus Cristo
que todo o mal que tentaram colocar, ou tentaram menos pensar, que seja repelido e expulso nesse momento, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Deus seja louvado. Então, irmão Edilson, nosso Pai, Ele veio nessas belas palavras mostrar como é importante você comer o pão e beber o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Além da conversão, o cristão, ele primeiro conhece a palavra, irmão Edilson. Depois que ele conhece a palavra, ele vai conhecendo. E aí, ele batiza, irmão Edilson, nas águas. Assim como João Batista batizou nas águas, e a gente batiza nas águas depois que aceita Jesus. E entramos em comunhão. Aí vem aquela história. Analise a si mesmo nessa tarde. Faça um exame de consciência. Procure o seu líder espiritual, a tua igreja, aquela pessoa que ora por você. Chega nela e confesse. A palavra diz: confesse os pecados. Não precisa, irmão Deus, falar o pecado, mas só diga que pequei. Oh meu Deus, eu pequei contra ti, Senhor, e quero perdão teu, meu Pai. Que o Senhor use o seu servo naquela igreja, que o Senhor use o seu servo para que ele me dê, Senhor. Em teu nome, ele me liberte pelo teu nome, Senhor. Procure essa pessoa, glórias a Deus, para que essa pessoa, ela te oriente de como voltar, de como se lavar, glórias a Deus, aos pés de nosso Senhor. Evite, siga as leis. A lei, ela foi feita para seguir. Jesus Cristo, ele foi enfático, ele foi firme na hora que ele falou que deve sim se seguir a lei. Glórias a Deus. Porque perante a lei é onde a gente vai nos purificarmos. E feito isso, em comunhão, você vai comungar, vai comer da carne de Jesus e vai beber do seu sangue. Glórias a Deus. Ele disse em suas palavras, foi firme a falar. Glórias a Deus. Na verdade vos digo, se não comerdes da carne do Filho do Homem e não beberes do seu sangue, não tereis vida vós mesmos. Quer vida em abundância? Quer vida plena? Quer vida na presença de nosso Senhor Jesus Cristo? Se limpe, se lave e comungue. Vai à santa ceia do Senhor. Vai lá comer da carne e beber do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. A carne ali que é representada por aquele pão, glórias a Deus. O vinho que ali representa o sangue de Jesus. Glórias a Deus. Vou cantar um hino para glorificar o nome do Senhor. Bem ceiar, você lembra o número dele? Bem ceiar. Bem ceiar. Porque a ceia, a Santa Ceia, ela é muito importante para o cristão. Lição 301. Glórias a Deus. Se eu seguro o microfone para mim, vai precisar da ajuda dos universitários aqui. E me acompanha. É para Jesus. Será que cabe? Vamos ver. Cabe não. Glórias a Deus.
já nos preparou, mãe já ele comprou, e agora nos convida a ceiar com celestial maná. Que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o meu mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu pode saciar. Com pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Os discípulos ao voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus o mantra outra vez partir. Ao tornar a sua praia, então vem o fogo lá, e o Jesus nos convida a cear. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu pode saciar. Com pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Sedento se achar, vem a Cristo se tardar, pois o vinho sem mistura ele dá. E também te dá a vida, o pão que nos traz consolação. Eis a tudo preparado já está. Glória a Deus. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu pode saciar. O pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Glórias a Deus. Deus seja louvado. Até que hora, meu irmão? Falta 23 até 6h50. Glórias a Deus. 27. Hoje está cumprido. Fala. Vamos lá, vamos tentar louvar. Não sei se vai dar certo o caminho. Vai ver. Tá. Glórias a Deus. 1 hora de cedo. E muita chuva aqui, né? Está chovendo bastante. Glórias a Deus. Então, voltando à pregação, a comida, a bebida, como eu estava falando agora para vocês, glórias a Deus, agradecendo aí a presença de Johnny e Lucas, que está assistindo aí a live com a gente, que Deus te abençoe, Johnny e Lucas. A comida e a bebida não pode faltar, murmuramos demais, glórias a Deus. Cada vez que murmuramos, a gente reclama, e a reclamação, ela gera reclamação. A palavra diz que não podemos reclamar, e damos glórias em tudo que vem do Senhor, damos glórias sempre, damos glórias em todas as ocasiões. Glórias a Deus. Lá em Salmos 24, ele fala o momento de como podemos fazer. Como eu falei, irmão, primeiro batizamos, aceitamos Jesus e batizamos. E o batismo é pela água. E quando estávamos batizando, quando Jesus foi batizado também, perguntou: eu não sou digno, João Batista, eu não sou digno de batizar o Senhor. E ele diz: hoje tu me batiza pela água, depois te batizarei pelo fogo. Glórias a Deus. Então é uma caminhada. Você que ainda não conheceu Jesus, conheça Jesus nessa tarde. Conheça esse Jesus que liberta, que te dá consolo, que vai fazer você sair dessa depressão, dessa ilusão. Glórias a Deus. E quando você que já aceitou Jesus, que está agora nessa caminhada rumo ao batismo,
saiba que o batismo, eu demorei 2 anos para batizar. Eu ia lá, pedia para batizar e o pastor falava assim: vamos batizar no final do ano porque vai ter mais gente, vamos juntar aquela turma, sabe? E vamos batizar. E aí eu ia lá para batizar, pastor, não, depois aquela vontade de batizar, e perguntava: pastor, me batiza? E ele: não, deixa para depois, vamos deixar, vamos reunir mais gente. Pastor, me batiza 1 mês, pastor, me batiza 2, 3, 4, 5, 6, 10 meses, 12 meses, 13 meses, 14 meses. E ele não me batizava, e eu agoniado na igreja, querendo ser logo batizado, passar daquela fase. Um dia eu cheguei para ele e falei para ele: pastor, glórias a Deus. Como, pastor? Quando que eu vou ser batizado, meu Deus? E ele falou bem assim: logo, Cássio. E eu fui, procurei uma em outra igreja. Falei: vou lá no outro pastor que ele me batiza. Aí cheguei lá, tinha curso de batismo. Falei: ah, dessa aqui eu batizo, depois eu vou para outra igrejinha, né? Chegando lá, o pastor foi fazer um curso, irmão. E nesse curso ele estava explicando a importância do dízimo. Glórias a Deus. E aquele dízimo é importante para isso, para aquilo, tal. E aí uma senhora falou bem assim: não, a pessoa é nova. Falou bem assim: como que eu vou fazer para comprar a fralda da minha filha? Esse 10% do meu salário é esse aí para comprar a fralda da minha filha. Aí eu não aguentei, levantei a mão. Falei: posso responder, pastor? Ele falou: pode. Falei: irmã, faça um compromisso com Jesus. E veja como o dinheiro volta. Glórias a Deus. Não tenha medo. Glórias a Deus. Não tenha medo, Senhor. Não tenha medo de fazer esse compromisso com Jesus. O teu dinheiro vai voltar. Eu só fui ali, irmão, disse, só para falar aquele testemunho. Glórias a Deus. Porque depois eu voltei e passou aquela passagem do eunuco. Deus me deu a palavra. E eu mostrei o pastor, falei: a passagem do eunuco. Glórias a Deus. Como que foi a passagem do eunuco? Eu só queria batizar. E aquela pessoa foi transfigurada. Aquele só com o batismo, né? Você vê uma transfiguração somente com o batismo do eunuco. Glórias a Deus. E aí o pastor foi e me batizou. Chamou assim: Cássio, você está preparado? Eu falei: estou preparado. Então bora pro Rio. Aonde? Lá no Rio Diamantino. Chama uma testemunha. Eu chamei o seu Antônio, glórias a Deus. E nós fomos até aquele Rio Diamantino. Chegando lá junto com o irmão Paulo Médio, que hoje está na presbiteriana. Eles me batizaram, mas me afogaram. Primeiro mulher lá deixava 5 minutos abaixo da água, tanto mal. E daquele momento em diante, eu não senti nada. Eu não senti nada. Não pensa você que você vai batizar, naquele momento você vai lavar e tirar o homem velho. Não funciona assim. Na minha vida não foi assim. Eu não sei na sua. Naquela hora eu não senti nada. Mas foi plantado ali a sementinha de Deus no meu coração. E gente, como eu já preguei uma vez aqui, uma vez plantado a semente em terra fértil, ele vai crescer e você vai ver a tua mudança, que não vai ser na hora do batismo, mas sim na conversão. O processo de conversão, eu digo que é individual, cada um tem o seu e nem todos vão alcançar. Existe primeira coisa para se converter, não é só batizar, é ter fé. Sem a fé, a obra é nula. Glórias a Deus. Sem a fé, a obra não vale nada. Assim diz a palavra. Por quê? Porque você vai crer, como aqueles pessoal estavam falando naquela hora. Como que eu vou crer no homem que saiu do ventre? Como que eu vou crer no homem que eu conheço todo dia? Como que eu vou comer a carne dele? Eu nunca vi Jesus em carne. Creio que quase ninguém viu ainda. Quem viu, os apóstolos viram. Há 2024 anos, como
começou-se o nascimento do nosso Deus, do nosso Jesus. E Ele está firme pela fé. Eu nunca vi, e acho que não vou ver por essa pele aqui, por essa carne, eu não vou ver Jesus. Mas a minha alma vai morar com Ele em nome de Jesus. Porque o meu nome está escrito lá no livro da vida. O nome do irmão Edilson está escrito lá no livro da vida. Naquele momento que você desceu as águas, o teu nome foi escrito lá no livro da vida. E você não sentiu nada, mas seu nome já está lá no livro da vida. No momento em que você desiste do Senhor, no momento que você se afasta de Deus, o teu nome é apagado do livro da vida, glórias a Deus. E quando é apagado do livro da vida, você começa a sentir as agonias da vida. Por que tem pessoas que ela afasta de Jesus e naquele momento ela começa a sentir, glórias a Deus, muita agonia, entra em depressão, entra em síndrome do pânico, entra em várias doenças psicológicas, psicossomáticas agora, né? Cada dia tem um nome mais bonito. Mas eu digo a vocês, você que foi batizado, escreveu o seu nome no livro da vida. E daquele exato momento, Deus abriu-se os céus, e Deus colocou um anjo para te proteger. Foi dado ordem para que te acompanhasse em teu caminho. Mas não se esqueça, o templo tem que estar limpo, glórias a Deus. O templo tem que estar limpo. Aí você me pergunta nessa tarde: o meu templo está limpo? Não sei. É uma análise que você faz a si mesmo. Seu templo está limpo? O que você faz não magoa ninguém? O que você faz não prejudica ninguém? O que você faz não deu prejuízo a ninguém? O que você faz não está em desacordo com alguém? Mas por que eu tenho que fazer tudo isso com alguém? Porque Jesus Cristo falou: ame o teu próximo como a ti mesmo. Se você não fizer a seu próximo o que você quer para você mesmo, o teu tempo está sujo. Glórias a Deus. Se amar teu próximo como a ti mesmo, é a justiça, irmão. É uma palavra forte. 10 mandamentos. Eu não vou lembrar da cabeça, né, meu irmão? Zé, aqui agora, certinho. A gente sempre lembra os primeiros, né? Que não pode esquecer de jeito nenhum, né? Primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, irmão, você lembra? Amém teu próximo como a ti mesmo. Amém teu próximo como a ti mesmo. Glórias a Deus. Como pais, como brutais, não cobiçará a vida do próximo, não testemunhar, não faça esforço de testemunho. Glórias a Deus. Não matarás. Não matarás. Honra teu pai. Honrai teu pai e tua mãe. Glórias a Deus. Não farás demais. Glórias a Deus, irmão Edilson. Não farás para ti imagem de escultura. Nós, irmãos, o Espírito Santo de Deus acaba de me revelar algumas poesias por aqui, com a palavra do irmão Edilson. Não matarás. Você está matando o irmão hoje, não está? A tua boca está servindo para edificar ou para destruir? Você não mata com 38 somente, você não mata com a Glock, você não mata só com o fuzil, você mata com tua língua. Inclusive eu entro nesse caixa aí. Porém, vamos nos arrepender nessa tarde pelo que nós falamos. Senhor meu Deus, me perdoe. Repita isso aí na tua casa hoje. Senhor meu Deus, me perdoe naquele momento que eu julguei, Senhor, que eu falei mal daquela pessoa, Senhor, que eu levantei falso testemunho. O meu coração, Senhor, ardia, Senhor, ardia naquele momento, Senhor, de fome e de justiça. E por isso, Senhor, eu reprimi, eu falei, eu julguei, eu condenei.
Mas a tua palavra, Senhor, diz que tu é misericordioso. A tua palavra falou nessa tarde, Senhor, que tu quer todos, que tu não quer perder nenhum de nós. Então me perdoa, meu Pai. Lava com teu sangue, porque eu peço perdão de coração. Prometo como a tua palavra faz. Se tu me perdoar, não farei mais. Sempre que Jesus, ele curava, ele falava: vá e não peque mais. A luta contra o pecado é o segredo da sã doutrina. Glórias a Deus. Hoje, irmão Deus, há uma reclamação, principalmente na internet, há uma reclamação generalizada de igreja que está rodando aí, ó, e roda, e cai, e pula, e expulsa, mas não tem a presença. Mas, irmão, como que eu sei que a igreja tem a presença? O Espírito Santo não mora em templo sujo. Veja a árvore pelos frutos. Veja, você sente a presença do Espírito Santo. Aquela palavra, essa palavra, baseada na palavra de Jesus Cristo, ela te acalma, ela te conforta, ela te leva ao nível de um melhor ser humano. Agora aquela palavra, onde se você entra, sai pior do que entrou, aonde você fica levando pedidos e aceitando pedido e leva pedido. Uma coisa eu digo para vocês: lá no Candomblé também tem giro e também tem passe, da retira demônio. Cuidado aonde você vai. Cuidado quem põe a mão na tua cabeça. Os espíritas falam que a cabeça é chamada de Uri. E você sabe por que espírita usa os chapéus, não? Pode ver que para comer tem chapéu, para que não entre na cabeça dele. Só deixe pegar na tua cabeça e ungir com óleo os homens de Deus. Mas quem é homem de Deus? Aquele que se separa com Jesus. Mas quem é aquele que se separa com Jesus? Está escrito na cara dele? Não, não está. Mas ajoelhe na tua casa e peça: Senhor, na tua magnitude, na tua bondade, na tua sabedoria, me dê discernimento para que possa eu não cair no laço do demônio. Irmãos, estamos vivendo na época de falso profeta. Irmãos, estamos vivendo na época de falsas profecias. Irmãos, estamos vivendo na época do anticristo. Então, irmão, o anticristo não vai vir. A Bíblia diz em Apocalipse que o anticristo não vai vir para falar mal da palavra, ele vem para pregar a palavra, mas com falsa doutrina, mas com falso conserto, mas com falso ensinamento. Quem sou eu para julgar? Não sou ninguém. Mas se está baseado nessa palavra de Cristo, glórias a Deus, é essa que você tem que seguir. Então você batizou e não sentiu nada, mas no momento que você vai na igreja, que você vai ajudando, Deus, Jesus não gosta de pessoas que não têm, glórias a Deus, atitude. Deus gosta de pessoas ousadas. Deus não liga tanto para o teu pecado, como Ele liga para se você não buscá-lo. Porque pecar é humano, e não buscar é uma atitude aonde você fica morno. E se ficar morno, diz a palavra, você será vomitado por Deus. Não tenha medo de chegar na tua igreja e falar: eu quero louvar, eu quero falar a palavra. Não tenha medo de participar, seja você católico da catequese, seja você evangélico do teu momento de ensino. Nós estamos aqui numa igreja, num momento onde todo mundo ouve que a rádio ela é aberta, mas esse espaço da Igreja Assembleia de Deus Belém, e temos lá os cultos.
Jesus. Eu sou de Diamantino, o culto de ensino de Diamantino, ele é lá na sede de Diamantino. Diamantino toda terça-feira, o culto de ensino, aqui também é, Tiago, é na terça-feira na sede, né? Então o culto de ensino é na terça-feira na sede. Procure lá, vai lá, para aprender mais da palavra de Deus. Procure a Igreja Assembleia de Deus, para que você coma desse pão que foi falado aqui hoje. Procure a Igreja Assembleia de Deus, para que você beba desse sangue que foi falado aqui hoje. Se você tem a tua congregação, procure a tua congregação. Mas estou hoje aqui falando especificadamente do nosso irmão Edilson, que é diácono da igreja, e estamos no programa da igreja. Glórias a Deus. Culto de ensino às terças-feiras, escola dominical em todo o bairro? Em todos os bairros, escola dominical. E a escola dominical é domingo de manhã em todos os bairros. Glórias a Deus. Procure aprender mais sobre a palavra. Procure procurar o pão. Glórias a Deus. Estamos chegando no final de mais uma pregação. Já vou agradecendo a todos que esteve por aqui. A Edilane que esteve presente em todo momento, a todos os atos ouvintes que a gente não ouviu, mas a gente sente. Já posso entrar para a oração final? Senhor Deus, Senhor Pai, viemos nessa tarde, meu Pai, pedir para todos, Senhor, que necessitam da sua palavra. Vai entrando, Senhor, no coração dessas pessoas, Senhor. Aquelas que estão limpas, Senhor, coloca o Teu Espírito Santo. Aqueça a brasa desse cristão que está me ouvindo nesse momento. Acenda o fogo do Espírito Santo em seu coração. E com essa brasa queimando em seu peito, aceite a Jesus. Aceite o teu chamado e volte a pregar. Volte a cantar. Volte a louvar. Faça o que Deus te colocou para fazer, o dom que Deus te deu. Para aquele que não aceitou a Jesus ainda, Senhor, vai colocando no peito dele, Senhor, a tua chama, a tua sede, Senhor. Vai tirando aquela angústia, Senhor, e preenchendo com o teu amor. Porque pelo teu sangue, pelo sangue do Cordeiro derramado, essas pessoas vão te conhecer em nome de Jesus. Para aquele que batizou, que está afastado, Senhor, vai colocando agora, Senhor. Vai queimando o peito dessa pessoa, de tal maneira, Senhor, que ele procure o conserto, Senhor. Mostre a ele, Senhor, o teu poder. Mostre a ele, Senhor, que sem tu ele não é nada, Senhor. Muitos, Senhor, sofrem, penam e caem por tua falta, Senhor. Senhor, abre os olhos, tira as vendas dos olhos dessas pessoas que te aceitou, mas não te procuram, glórias a Deus. Aqueles enfermos que recebam a saúde nessa tarde, que a palavra diz que em teu nome curarás. Então, agora fazeremos um ensinamento com Jesus, um separamento com Jesus, um compromisso com Jesus. Que a partir desse momento, coloque a tua doença na mão do nosso Senhor. Veja com ele o que você tem que fazer para ele te curar, e ele vai te dar a cura em nome de Jesus. Aquele que está preso pelo vício, em nome de Jesus, aceite o teu poderoso e está livre desse vício em nome de Jesus Cristo. Glórias a Deus. Fiquem em paz. Fiquem com o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos e as suas famílias. Amém.